É por isso que eu digo que lucrar pelo menos R$ 1.000 por dia no Facebook Ads como oferta de tráfego direto ainda é super possível e tá absurdamente fácil. Eu tô filtrando aqui, ó, do dia 1 ao dia 3 de janeiro de 2026. Provavelmente esse vídeo vai estar saindo hoje também. E apenas em 3 dias, eu tô gravando esse vídeo agora 10 horas da manhã, ó, a gente investiu R$ 2.743. Voltou ali 6.734, o que dá um ROAS ali de 2,4 e basicamente R$ 3.991 de lucro em o quê? 2 dias, né? Não vou considerar 3 dias aqui, porque hoje está começando hoje. Por exemplo, ontem aqui, dia 2 de janeiro, a gente investiu R$ 1.000, voltou 2.108 e a gente tem um ROI ali de 1,9, o que dá R$ 1.000 de lucro ali apenas ontem nessa operação em específico. É claro que nós não estamos descontando nenhum imposto nessa operação aqui, eu estou apenas te mostrando o retorno sobre investimento em publicidade. Investi X, voltou 2X e assim em diante. Em 2026, principalmente agora, a gente tem novos impostos. E se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre isso, com a minha opinião e com a estratégia que eu vou utilizar e que eu já estou utilizando aqui na minha operação, eu preciso que você comente aí embaixo, tá? Mas o assunto não é esse, o assunto não é imposto nesse vídeo. O assunto é te provar que sim, ainda é possível lucrar com low ticket. Essa oferta em específico que a gente vai analisar nessa operação aqui, tem um ticket de R$ 67. O que eu vou fazer nessa aula? Eu vou te mostrar toda a estrutura de campanha, eu vou te mostrar como o Facebook Ads está funcionando agora em 2026, com o exemplo dessa conta de anúncio. Então eu preciso de verdade que você deixe o like, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo de 2026 e a minha meta para esse ano é se tornar a maior referência em tráfego pago do Brasil. Eu sei que talvez você esteja rindo da minha cara agora, mas eu tenho certeza que isso é totalmente possível, até porque eu mostro na prática. Eu abro o gerenciador de anúncios e, sendo sincero, isso quase ninguém faz. Então vamos direto para o gerenciador aqui, para a gente destrinchar essa operação aqui e já começar 2026 daquele jeito. Uma coisa que a gente está fazendo aqui é basicamente não depender somente de um criativo. Muita gente fica desesperada para encontrar o criativo vencedor, o criativo que vai deixar ela milionária do dia para a noite. Eu queria te dizer que sim, você encontra criativos que com certeza vendem mais do que outros, mas não necessariamente você precisa depender de um único criativo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, eu vou analisar somente esses 3 dias, tá? Não vou analisar um período maior, eu quero que isso daqui se resuma apenas em 2026. Nessa operação em específico aqui. E se a gente pegar, por exemplo, nesses primeiros dias aqui de 2026 que a gente rodou e filtrar aqui do maior para o menor ROI, você vai ver que tem criativos que eles realmente se destacam. Por exemplo, esse criativo aqui tá com ROI de 3x, né? O ROAS, né? Nem ROI, é ROAS, retorno sobre investimento. Tá 3,8. Nele, por exemplo, a gente investiu R$ 393 e retornaram mais de 1.500. E por que eu tô falando nesse criativo em específico? Porque a estrutura que a gente está utilizando agora, desde o final de 2025, e que a gente veio para 2026 com ela, é a estrutura 1-1-1. Uma campanha, dentro dessa campanha um único público, geralmente o público Advantage, quando a gente já tem um volume de vendas maior, mas isso não se resume somente ao público Advantage, tá? E a gente tem também aqui um único criativo. Então quando eu digo que eu tô analisando o desempenho de um criativo a nível de campanha, é porque todas essas campanhas estão com o mesmo formato, 1-1-1, um público e um criativo. Tá? Kevin, agora que tipo de público você está utilizando? Existem 2 tipos principais de público, tá? Mas sendo sincero, depois que você começa a escalar, você só vai utilizar um único público. Eu já vou te mostrar qual público é esse e como você vai chegar nesse público em específico, tá? Principalmente agora que o Facebook Ads atualizou e vem atualizando constantemente, esse público está sendo um dos melhores públicos para se escalar ofertas de tráfego direto. Porque ele consegue pegar as pessoas realmente qualificadas, tá? Então vamos para a tela do iPad para tu entender sobre esses públicos aqui. Basicamente, a gente tem 2 públicos que a gente consegue vender no Facebook, né? Não, 3, perdão, são 3 públicos, tá? 3 públicos. A gente tem o público de base. O que é o público de base? É, por exemplo, se você tem um Instagram engajado, se você tem uma página no Facebook, se você tem seguidores. Isso aqui pouca gente tem, né? Ele é com base nos seguidores e engajamento. Isso daqui a gente quase nem usa para ofertas de tráfego direto, não inicialmente, tá? Então esse público de base aqui, por exemplo, você não vai utilizar ele,
Tá? Você vai utilizar ele depois que você começa a criar brand, criar um ecossistema ali, criar conteúdo com base na tua oferta. Tá? Isso eu recomendo que você faça. Mas existem dois principais públicos ali que você vai começar, que é o público de interesses e não, o público de interesses não morreu, tá? O direcionamento detalhado ainda está muito vivo. A diferença é que agora ele tem menos peso, mas ele ainda converte. Então a gente tem um público de interesse e tem um público aberto. O público aberto é o público advantage, é o público inteligente. E eu já vou te falar como que a gente vai chegar no melhor público aqui. É bem simples. Inicialmente, a gente começa testando esses dois públicos aqui. A gente testa o público de interesse e a gente testa o público advantage. É claro que em campanhas isoladas, tá? Antes a gente até conseguia ali testar vários públicos dentro de uma única campanha. E sim, você ainda pode fazer isso através do número de conjuntos. Mas eu gosto da simplificação. Porque na simplificação a gente consegue ir mais rápido para a escala. Não precisa ficar na etapa da pré-escala. Então, por exemplo, validou, já escala dentro da campanha. Como assim? Exemplo, antes a gente costumava testar ali uma campanha, a gente testava 3 a 5 públicos e ele testava criativos também, né? Tudo bem, você ainda pode fazer isso, ainda funciona, tá? Mas se você tem, por exemplo, ali 3 públicos para testar, a maneira mais inteligente de você fazer isso agora é basicamente com 3 campanhas diferentes. Então, uma campanha, um público e ali você pode repetir os seus 5 criativos. Uma campanha, um público, aí você pode repetir seus 5 criativos. Uma campanha, um público, repete 5 criativos. O que a gente está fazendo aqui? A gente não está colocando os conjuntos para disputar a verba e a gente já está fazendo uma campanha de forma simplificada, que ela só tem um público. Então, se esse público performa, irmão, é pau na máquina, é arregaçar a verba. Por exemplo, aqui a gente tem 3 públicos, né? Público A, público B, público C. A gente poderia colocar cada um desses públicos aqui em campanhas separadas. Por quê? Mais simplificação. E sim, poderia ser um público ali advantage, um público de interesse, outro público de interesses com segmentos detalhados diferentes. Mas isso daqui é quando a gente está na fase de teste. A gente precisa testar público, a gente precisa testar variações de criativo, que é por isso que aqui a gente está testando de 3 a 5 criativos, tá? Só que depois disso, irmão, você começa a vender muito. Você começa a vender com constância, depois que você acerta um público criativo. Aí você acerta o segundo criativo, o terceiro criativo. Você começa a vender com constância, tá? Isso aqui, ok. Tem muita gente que nem passa dessa parte. Não passa porque não sabe a metodologia correta de aumentar o volume de campanha. Eu tô te passando aqui um spoiler do que tem dentro da minha comunidade privada, que é basicamente a gente isolar as campanhas e fazer ali a escala horizontal, aumentando o volume de campanhas, mudando aqui o criativo. Isso daqui eu ensino dentro da minha comunidade privada, primeiro link do comentário fixado, tá? Só que agora eu te falei que, putz, existe um público que melhor converte. O público que mais tá arregaçando. E esse público é o público advantage. Só que para ele performar bem, perfeitamente, você precisa fornecer dados pro Facebook, tá? Dados. E esses dados aqui, irmão, você só consegue testando o público fazendo venda. É por isso que eu gosto muito de testar público de interesses. Aí eu começo a realizar as primeiras vendas, tá fazendo venda ali no interesse, no aberto. Aí eu pego esses dados. Com esses dados eu alimento o Facebook. E com esses dados aqui dentro do Facebook, eu começo a utilizar um único público. O público advantage. Por quê? Porque agora o Facebook sabe quem são as pessoas que estão comprando meu produto, que eu já forneci esses dados para ele. Kevin, mas como que a gente faz isso? É claro que aqui nesse canal eu te ensino tudo na prática, né? Ensino para você na prática. Não tem problema. Para você saber se você já fez isso, é simples. Você vem aqui em detalhamento, aí você vai rolar para baixo, você vai clicar aqui em dados demográficos, segmentos de público. Você vai perceber uma coisa, o Facebook sabe quanto ele está gastando em cada um dos meus segmentos de público, ó. Se é cliente, se é novo público, se é público engajado, se é desconhecido. Você vai perceber um padrão aqui, ó. Se a gente analisar aqui, ó, clientes existentes, por exemplo, esse daqui é uma oferta de recorrência, o cara pode comprar mais de uma vez sim, não há problema. A gente tem um CPA por venda e novo público a gente tem outro CPA. Geralmente, o público de clientes existentes ou público engajado, ele vai ter sempre um CPA menor do que o público novo. Ó, novo público. Ele sempre tem um CPA maior. Por quê? O Facebook está pegando novas pessoas com base nos meus dados. E o melhor, ele está fazendo um remarketing automático aqui para mim, para as pessoas que já engajaram com os meus anúncios, com os anúncios dessa oferta em específico. Então, se você filtra aqui por detalhamento, segmentos de público, e só aparece desconhecido aqui no teu, infelizmente você não configurou os teus públicos da maneira correta, tá? Se você quiser aprender isso, primeiro link do comentário fixado, minha comunidade privada, a gente tem um módulo só sobre o Meta Ads 2026, pós-Andrômeda, para você aprender a configurar isso aqui da forma correta, tá?
tá bom? Mas vamos voltar pro conteúdo da aula aqui, porque não acabou. Então por que eu digo que tá absurdamente fácil a gente escalar uma oferta low ticket em 2026? Porque agora a gente tem isso. A gente tem a opção de configurar os dados no Facebook, que antes sim era possível, tá? Era super possível, público de personalizado, público lookalike, mas hoje eles funcionam com maior performance. E quando você faz essa configuração aqui, não é criar público personalizado, tá? É inserir dentro da raiz da conta de anúncio. Por que hoje tá mais fácil? Porque agora a gente consegue fornecer esses dados para o Facebook com mais eficácia. E o Facebook tá com uma IA extremamente inteligente que consegue distribuir os nossos anúncios através do público advantage para pessoas muito parecidas com aquelas que já compraram o nosso produto. O que isso traz pra gente? Isso traz um CPA menor e um ROAS, um retorno sobre investimento em publicidade, maior. Não somente isso, né? Não somente usar os públicos advantage mais ao seu favor depois que você começa a vender, mas também ter a estrutura de campanhas correta. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, o que a gente faz nessa conta de anúncio. Aqui a gente tem uma oferta de R$67, irmão. Essa oferta deu mais de R$4.000 de lucro aqui nos primeiros dias do mês. Se eu filtrar aqui apenas por ontem, ó, você vai ver uma coisa. A gente tem múltiplas campanhas rodando ontem. Tá? Múltiplas campanhas com desempenho diferente. A gente teve uma campanha aqui ontem que estava com CPA de R$21. Só que a gente teve outra campanha com CPA de 45, uma com CPA de 80, e a com CPA de 80 não tá desligada. O que eu tô tendo aqui? Eu tô tendo uma estrutura de campanhas que se sustenta. Uma estrutura de campanhas que não depende de uma única campanha e que tá tudo bem. Ela tem um CPA maior em algumas campanhas, um CPA de R$90, de R$89, e eu ainda vou continuar no ROI. Ontem, por exemplo, a gente lucrou mais de R$1.000. E se eu pegar, por exemplo, essa campanha específica aqui, ó, que tava com CPA ontem de R$89 aqui, ó, R$89. E se eu filtrar apenas por ela, você vai perceber uma coisa. Ontem ela tava com R$86 aqui de custo por compra. Se eu pegar pelo máximo, essa campanha ela já me deu de lucro R$13.000. 13 mil. Se eu pegar aqui, ó, apenas pelos últimos 7 dias, ela sim perdeu um pouco da sua performance, ela aumentou o seu custo por compra, tá? Mas mesmo assim, ela não é uma campanha ruim. Por quê? Hoje, por exemplo, ela já tá com ROI de 2.4. Eu investi nela 42 e retornou 101 nela. Saiu vendo com order book. Hoje o ROI dela já tá acima de 2. E ontem ela tava com ROI de 1.5, 1.2. Quanto que tava aqui? Vamos ver específico aqui. Ontem tava com 0.7, tava abaixo de 1 o ROI dela. Dá um zoom aqui pra vocês, ó. 0.7 ontem. Isso daqui é a estrutura de campanha. É não matar a campanha quando você tá ansioso. Porque eu consigo analisar quando uma campanha morre e quando ela tem que ficar viva. Essa campanha, por exemplo, não tá no tempo de morrer. E eu tenho um ecossistema de campanhas. Olha só. Múltiplas campanhas me dando um empilhamento de ROI aqui. Isso eu ensino com mais profundidade, em detalhes, parte por parte, dentro da Seleta Comunidade. Se você quiser entrar, primeiro link do comentário fixado. Eu espero de verdade que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu te mostrei a estrutura de campanha que a gente está utilizando aqui. Eu te mostrei os públicos principais que a gente está utilizando. Eu te mostrei como que a gente faz o empilhamento e o aumento de campanhas de maneira horizontal na estrutura 1-1-1, mudando o criativo, repetindo públicos que são públicos compradores, e só isso já é possível colocar muito dinheiro no teu bolso, tá? Se você quiser dar o próximo passo, primeiro link do comentário fixado. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e até a próxima.